Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Hoje a nossa meditação está em Mateus 10. E a gente vai começar no versículo 1. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: o primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Estes 12 enviou Jesus, dando as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entrei na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes e de graça dai. Não vos proveis de ouro e nem prata, e nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, e nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado que entrares, indagai quem neles é digno, e ali ficai até vos retirardes. Ao entrares na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, tome para vós outros a vossa paz. Se alguém não nos receber e nem ouvir as palavras e nem ouvir vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Vamos parar por aqui. Esses versículos, eles são interessantes por conta do seguinte: Jesus, ele diz para os discípulos, ele diz para as pessoas que vão pregar o evangelho exatamente tudo que eles precisam saber e fazer quando eles forem pregar. E ele dá essas instruções para as pessoas, e ele é bem firme, tipo, olha, faça dessa maneira. Ele não dá um ou para as pessoas, olha, você pode fazer isso ou aquilo. Ele é bem taxativo, olha, não leva dinheiro, porque quem vai te sustentar nesse caminho é Deus. Ele vai, se você entrar em um lugar que as pessoas não querem te receber, só vai embora, deixa essas pessoas para lá. É, é, e as pessoas que te receber nessa casa, você fica e fica lá até o momento que você for sair dessa cidade para a próxima. Ele e hoje a gente tem Jesus conosco em todo o tempo, na forma do Espírito Santo, mas a gente também a gente pode ouvir o que Deus quer para as nossas vidas através da palavra, né? A gente pode ler a Bíblia e dela a gente consegue extrair tudo que a gente precisa para a gente poder saber como agir no dia a dia. A gente pode entender sobre algumas coisas. O livro de Provérbios, ele diz como ele mostra para a gente algumas coisas, como viver uma vida cotidiana boa. O livro de Eclesiastes, ele mostra algumas coisas que a gente precisa ficar atento para que a gente não esmoreça da fé, né? Que a gente não fique triste com coisas que a gente não deveria ficar triste.
E toda a Bíblia, ela tem lições, ela tem formas da gente ver é, o que a gente precisa saber para a gente poder viver bem na Terra. E é interessante que, em alguns casos, a Bíblia ela mostra bons exemplos, em alguns casos, ele mostra maus exemplos. E ela não se furta de mostrar maus exemplos de algumas pessoas para que, para que a gente possa entender que, é, assim como nós, as pessoas que estão na Bíblia também são falhas. Como a gente vê no versículo que fala que onde está apresentando os, os apóstolos e a Bíblia diz, olha, esse cara aqui foi o que traiu Jesus. O Judas Iscariotes foi quem traiu Jesus, mas ele estava ali. E a Bíblia ela mostra que o Judas Iscariotes errou. E em alguns outros versículos mais à frente, a gente vê que ele roubava das ofertas que eles recebiam. Então a gente consegue ver, a gente consegue entender que ele era uma pessoa gananciosa através das coisas que estão escritas na Bíblia. Então a gente consegue entender que a gente não deve ter essa ganância, a gente não deve ter é, essa vontade de ter mais do que as outras pessoas têm, porque isso pode trazer um agravo para a nossa vida, isso pode fazer com que a gente traia pessoas que nós amamos e pessoas que nos amam. Então, a Bíblia sempre tem alguma coisa para nos ensinar. E da mesma forma que Jesus fala para os discípulos, Deus quer falar para nós através da Bíblia, através da palavra de Deus. Que a gente possa trazer esse ensinamento em nossas mentes. Senhor Deus, o Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor ensinou para os discípulos, Senhor Deus, o que eles precisavam fazer, Senhor Deus. E nós mas nós temos a tua palavra, Senhor Deus, para ouvir, Senhor Deus, o que o Senhor quer que nós aprendamos, Pai. Senhor Deus, que nunca falte, Pai, a tua palavra em nossas vidas e que possamos, Senhor Deus, viver mediante a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.